Eu tô tomando Rakutan agora pela quarta vez na minha vida, agora aos 29 anos. E eu quero conversar um pouquinho com você que me segue aqui no canal. Enfim, se você me conhece agora, eu sou a Júlia. Eu falo de muitas coisas aqui no meu canal, então fica aqui comigo que você vai saber e entender de muitas coisas do mundo. Me manda recomendações no meu Instagram, que é Juleivas. E hoje eu quero fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, contando sobre minha vida e coisas um pouco íntimas. Quero explicar pra vocês como eu descobri que eu tenho síndrome de ovários policísticos, por que eu tô tomando Rakutan pela milésima vez. Eu falo muito aqui sobre minha pele, sobre esse tipo de coisa. Eu tenho um destaque no meu Instagram falando sobre isso, mas eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube pra quem tiver interesse em saber, enfim, talvez se identificar um pouco com a situação e entender o que você pode estar passando. Então vamos lá, eu quero começar do começo para você entender como eu descobri que eu tenho síndrome de ovários policísticos. Eu estou com 29 anos agora. Quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu tive a minha primeira menstruação, já senti alguma coisa diferente. Primeiro, eu fui uma pessoa que demorou muito a ter a primeira menstruação, comparando com minhas amigas, 13 anos. Eu acho um pouquinho mais velha, enfim, minhas amigas todas menstruaram com 11, 12 anos, eu tava fazendo quase 14 na época. Só que nisso eu não sentia um estranhamento nem nada do tipo. Gente, tô aprendendo a lidar com esse microfone ainda, mas vamos lá. Nisso eu não senti um estranhamento nem nada do tipo, segui minha vida normalmente, até que aí já no começo eu passava, assim, 4 meses sem menstruar, 5 meses, talvez. E assim, eu pensava, tá, eu não tô grávida, né? Eu era muito nova e tudo mais, não tinha uma vida ativa, como vocês podem entender. Eu falava, tá, não tô grávida e vida que segue. Aí, a partir do tempo que eu menstruei, começou todo o período de perturbação da minha vida com a acne. E a história começa a partir no primeiro dia que eu tive a minha primeira menstruação. Foi o seguinte, gente, tô fazendo esse vídeo aqui completamente sem roteiro, só falando pra vocês coisas que vêm no meu coração pra explicar um pouco a situação. Espero não esquecer de nada, mas eu vou começar de lá pra chegar até aqui, porque que eu tô tomando Rakutan de novo pela milésima vez. E falar sobre pele. E contar e mostrando fotos aqui pra vocês enquanto eu conto. A minha acne começou a surgir, né? Eu tinha espinhas no corpo inteiro, espinhas no rosto, no corpo, mais no rosto, tá? Mas eu tinha bastante espinha nas costas também e aqui no colo, mas sempre foi nessa parte aqui, nessa parte a acne aqui nessa parte de baixo, que a acne hormonal, ela fica mais localizada nas mandíbulas, no queixo, é tipo assim, daqui do nariz pra baixo. Ela nunca fica, por exemplo, igual aquelas espinhas que você tem quando você é adolescente na testa. Não, espinha de hormonal não fica na testa. Pode ser que você tenha, mas não é o básico, o normal. Desde muito nova, na escola, toda aquela história que eu tenho muito problema com pele acneica por isso. Porque assim, na escola era um período horrível de bullying. Das minhas próprias amigas, tá? Pra ser bem sincera. Se você é minha amiga e estiver assistindo isso hoje, se você ainda é minha amiga é porque você não fez isso comigo. Se você fez isso e está me assistindo hoje, eu quero mandar você tomar... Brincadeira, não vou xingar ninguém aqui. Aí teve todo esse problema de bullying na escola, as meninas falando, nossa, mas você sempre tá com espinha. Porque eu falava assim, é porque eu tô menstruada. Eu lembro que umas colegas falavam, mas você sempre tá menstruada, porque você sempre tá com o rosto cheio de acne, não sei o quê. Sabe aquele bullying de criança, assim? Criança não, era crueldade, eu era adolescente. Aí tá. Nessa época, eu não entendia muito bem o que era o Rakutan. Eu tinha uns 15 anos nessa época já. Não entendia muito bem o que era, daí eu fui no médico a primeira vez. E nisso é que eu conto pra vocês direto, que eu usava tudo que aparecia na televisão. Na verdade, não era só nem televisão, já tinha internet, assim, já tinha um Tumblr e tal. E as meninas ficavam indicando produtos, eu lembro de vários produtos, tinha um laranjinha, de embalagem laranjinha, eu não lembro o nome dele, acho que era Actine. Vários outros, e as meninas ficavam indicando aquilo, eu ia lá e comprava, implorava pra minha mãe, né? Minha mãe tinha dinheiro e eu ficava, mãe, eu preciso, isso vai resolver meu problema com acne. Não se falava muito de acne hormonal. Aí eu marquei uma consulta pelo SUS mesmo, a gente não tinha dinheiro. E aí eu marquei uma consulta, fui no SUS, isso aos 15 anos, falava, mãe, pelo amor de Deus, minha pele tá horrível, preciso de ajuda. E aí fui nessa consulta. E aí o médico, primeira vez que eu fui na consulta, assim, primeira vez, meu caso era tão grave, que a médica falou assim, a gente vai tomar Rakutan. Eu não conhecia Rakutan na época, ninguém falava sobre, assim, tava começando a ser falado, mas a internet é que tava aumentando vídeos, blogs e tudo mais, YouTube nascendo, aquela coisa toda. E aí eu falei, Rakutan,
Nunca fui atrás de pesquisar os efeitos colaterais, nem nada do tipo. A médica me falava que eu precisava tomar anticoncepcional, e eu só podia tomar Roacutan se eu tomasse anticoncepcional, porque não pode engravidar, você assina um termo, enfim, muitas coisas, porque o Roacutan é um remédio bem perigoso. Em nenhum momento, os médicos perguntaram se eu queria tomar anticoncepcional, se pra mim estava tudo bem tomar anticoncepcional aos 15 anos, acho que eu tinha 15 já, 14 para 15, se estava tudo bem por mim. Ninguém me falou sobre os efeitos que aquilo ali me causaria, ninguém me falou sobre o que eu poderia sentir, ninguém me falou sobre nada. Era só, você tem que tomar, porque você vai tomar Roacutan, sua pele tá horrorosa, vai ficar linda quando terminar. E eu, nossa, que bem. Eu lembro até hoje, gente, eu lembro até hoje do médico virando pra mim assim, ele falou assim, quando você terminar de tomar Roacutan, eu ia tomar por 8 meses, sua pele vai ficar igual essa aqui do braço. Tá vendo essa pele do braço? É sempre a pele mais lisa que você tem no seu corpo. Ele falava, a sua pele vai ficar igualzinha à sua pele do braço. E eu falava, nossa, meu Deus, que sonho. Eu não tenho fotos da época, eu não tirava muita foto, mas eu vou deixando pra vocês aqui, enfim, fotos de como minha pele era até bem recentemente. Aí tá. Os anticoncepcionais que me passaram, quem me passou foi um médico dermatologista. Em nenhum momento me indicaram de ir no ginecologista, eu nunca tinha ido, já tinha 15 anos de idade. Esses anticoncepcionais eram o Selene, Ciclo 21 e algum outro. Tem alguns tipos de anticoncepcional que eu não posso tomar. Eu tenho muita sensibilidade a estrogênio, que é o sintético, estrogênio sintético que se chama, não sei muito bem. Mas tem uns anticoncepcionais que são esses bem mais fortes que eu não posso tomar. Então eu tomava esses anticoncepcionais, eu vomitava. Era todo dia a mesma coisa, eu tomava, vomitava. E eu não entendia, eu achava que tinha uma coisa muito errada comigo. Porque se todo mundo tomava aquilo, eu não podia tomar, o que estava acontecendo? Então eu voltava no médico, o médico me indicava outra, era sempre o mesmo. Em nenhum momento passava pela cabeça do médico que podia ser isso, porque assim, se você hoje faz uma pesquisa básica, você mesmo na internet, não precisa nem ir no médico, você já vai entender o que é que você tem. Você não pode tomar anticoncepcionais com aquele tipo de estrogênico que é o sintético, é o mais forte. E eu só fui descobrir isso, gente, aos 23, 24 anos. Pensam, tipo, 10 anos depois. E tudo bem, tomei um anticoncepcional, tomei o Roacutan, passou aqueles 8 meses, minha pele não ficou perfeita, não ficou maravilhosa, já tava cheia de cicatriz, né? E aí o Roacutan, quando você toma ele e você tem problema hormonal, o que é que vai acontecer? As suas espinhas vão voltar. É isso mesmo. Eu acho que é uma coisa que as pessoas não falam sobre, porque todo mundo manda você tomar como se ele fosse o resultado de tudo e vai te salvar pra sempre, em qualquer período da sua vida que você tome. Normalmente é assim. Se você não tiver problema hormonal, normalmente é assim. Você vai tomar ele e suas espinhas não vão voltar. Só que eu, sem saber que eu tinha síndrome de ovários policísticos, eu larguei o anticoncepcional na hora que terminou, não queria ficar vomitando, sou maluca também, né? Larguei Roacutan, larguei o anticoncepcional, ovários policísticos. Eu vou explicar pra vocês o que é ovários policísticos, se você não sabe, né? Entender coisa hormonal. Mas aí você parou de tomar tudo, meus hormônios ficaram uma loucura de novo, não deu 3 meses, eu já tava cheia de espinha de novo, se não pior do que antes. E eu fiquei, meu Deus. Eu passei 8 meses com a boca extremamente rachada, passando mal, doente, ficando com tudo, esperando essa pele perfeita, e ela não veio. E aí, nisso tudo, quando eu tomava anticoncepcional, tava tudo lindo, maravilhoso. Porque eu menstruava normalmente, tinha minha vida normal, seguindo normal. Porque o anticoncepcional, ele é a maquiagem do ovários policísticos, né? Então, quando você tá tomando ele, tá tudo bem, tá tudo normal. Você para de tomar ele, eles voltam tudo. É como se você lavasse seu rosto e voltasse tudo. É isso que acontece. E aí, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa de muito errado comigo. Nisso eu tinha meus 16 anos. Ok. Fui seguir na minha vida sem tomar anticoncepcional, cheia de acne de novo. Falei, tá, não podia tomar Roacutan ainda porque eu tinha acabado de tomar Roacutan. Então, quando eu tinha uns 18 anos, e saí um tempo depois sofrendo com acne, ela indo, vindo, voltando, não fazia exercício, não fazia nada, tinha aquela vida de adolescente. Aí, tudo bem, eu cheguei aos 18 anos, minha pele tava pior do que nunca, esculhambada, acabada. Aí eu voltei no dermatologista. Dermatologista, mais uma vez, me passou Roacutan, porque minha pele sempre tava muito ruim, tá, gente? Nunca foi uma opção pro dermatologista me passar outra coisa, porque minha pele sempre foi péssima, assim, bem ruim mesmo. Então ele já me passava o Roacutan de cara. Nunca foi uma coisa que eu tive que pedir. Eu nunca pedi pra tomar Roacutan. Era sempre Roacutan. Era sempre a primeira opção. De novo, aos 18 anos, acho que eu tinha 18 pra 19, tomei novamente o Roacutan por mais 8 meses. E a mesma coisa de novo. Tomava anticoncepcional, vomitava, passava mal, sempre o mesmo. Os médicos não falavam nada que eu tinha algum problema com aquilo, o que estava acontecendo, não pensavam nunca que poderia ser problema hormonal. Porque é assim, gente, se você é um médico bom, você vai pensar, poxa, a pessoa tomou Roacutan em doses cavalares, e aí ela voltou a ter espinha novamente. Tem alguma coisa muito errada com essa menina. Não é só espinha normal, não. Isso aqui tá acontecendo alguma coisa.
Mas não, eles não pensavam isso. Era só eu falava que eu já tinha tomado Rakutan, então vamos tomar de novo, porque vai resolver. Em nenhum momento passava pela cabeça deles. Agora vamos falar sobre a síndrome de ovários policísticos. Como eu já falei pra vocês, muita acne, eu sempre fui muito peluda também. Também tinha muito problema que assim, eu sinto uma fome absurda o tempo todo, que é problema com insulina, coisa de glicose, enfim, vou explicar pra vocês. Testosterona altíssimo, nunca tinha feito exame até então. Só pra vocês entenderem o que, é que pode ser os sintomas, porque muitas meninas me mandam mensagens falando que acham que tem, mas elas não têm todos esses sintomas. Eu também não tenho todos. A diferença dos ovários policísticos pra síndrome de ovários policísticos. Não, você não precisa ter todos os sintomas para ter um ou para ter outro. Como, por exemplo, os ovários policísticos, eles são achados no ultrassom. Eles aparecem como microcistos. Uma pessoa ela pode ter os hormônios completamente normais, menstruação completamente normal e nenhum sintoma. Aquilo é o ovário policístico. Ele está só no seu ultrassom, certo? Síndrome de ovários policísticos, ela é uma condição hormonal e metabólica. E tem o diagnóstico, ele envolve uma combinação de coisas. Então, você vai ter alteração menstrual, da ovulação, ou talvez você não tenha. Você vai ter sinal de excesso de hormônios androgênicos, ou talvez você não tenha. E você vai ter ovários policísticos no ultrassom. Ou seja, você pode ter os ovários policísticos só ali no ultrassom, sem ter a síndrome de ovários policísticos, que acontece com muitas das minhas amigas. Minhas amigas não têm sintoma nenhum, não tem nada, menstruação completamente normal. Elas falam, eu tenho síndrome de ovários policísticos. Eu falei, não, você não tem síndrome de ovários policísticos. Você tem os ovários policísticos que foram identificados ali. A síndrome, que são tudo isso que a gente tem fisicamente, você não tem. Então, não é a síndrome. Os sintomas mais comuns que vocês provavelmente vão ter é menstruação irregular, ficar meses sem menstruar, eu tinha isso. Dificuldade pra ovular, então pra mim, por exemplo, eu acho que eu nunca devo ter ovulado na minha vida. Então, se eu quiser engravidar, eu teria que fazer tratamentos. Acne ou espinha persistente, que é o maior caso de nós que temos isso. Aumento de pelos no rosto, barriga e peito, né, que somos muito peludas. Queda de cabelo padrão, afinamento, que você vai ter o cabelo mais fino. A dificuldade para perder peso acontece com muita gente. A maior tendência à resistência à insulina, tem vários remédios para isso, eu tomava também. Inchaço e cansaço, alteração de humor em algumas pessoas. Nem todo mundo tem síndrome de ovários policísticos e vai ter tudo isso. Então, a maior dificuldade para os médicos conseguirem identificar o que eu tinha, porque eles sempre olhavam para mim, que eu sempre fui magra, e falavam assim, não, você não tem problema hormonal, é impossível, você é magra. Então, nunca passou pela cabeça deles, que talvez não tenham estudado direito, não passaram pela faculdade, não sei o que acontece, mas eles olhavam pra mim e falavam assim, não, é impossível você ter alguma coisa hormonal, não tem como, você é magra. E é assim até recentemente, tá, gente? Porque eu fui em médicos ginecologistas recentemente, eles faziam eu testar, tipo assim, fazer ultrassom tudo ali na frente deles, porque eles se recusavam a acreditar que eu tinha síndrome de ovários policísticos, por eu ser magra. Então, é um tabu, é uma coisa, eu sei que muitas de vocês passam por isso, que demora muito pra identificar, e que muitas pessoas são, inclusive, obesas ou acima do peso, e os médicos querem jogar aquilo pra uma coisa hormonal, e que talvez não seja, você tem outra coisa. Assim, você é magra, você não tem alguma coisa, você é gorda, você vai ter alguma coisa. Então, tipo, é sempre isso quando você vai nos médicos. É muito difícil identificar, porque você vai nos médicos e eles não entendem. Belíssimo dia, quando eu tava com uns 22, 23 anos de idade, eu fui numa que eu tinha tomado Rakutan mais uma vez e voltou as espinhas de novo, como eu contei pra vocês, segunda, tá? Vamos pra terceira. Terceira vez, acho que eu estava com uns 24 anos, 23 anos, não me recordo. Mas eu fui finalmente no endócrino, comecei a pesquisar sozinha, tudo aquilo. E aí a endócrina teve a belíssima ideia, pela primeira vez na vida, de fazer exames hormonais. Olha só que beleza, pela primeira vez na vida. E ela passou vários exames hormonais, inclusive de tireoide, muita coisa, que você pode ter problemas da tireoide, né? É outra coisa, eu não entendo muito bem. Fiz todos os hormonais possíveis e tudo mais, e tal. Fui fazer ultrassom pela primeira vez na minha vida, porque eu ia nos médicos, eles não passavam ultrassom pra mim. Ela passou tudo, né? Essa endócrina maravilhosa, não me lembro o nome dela, ela era de Floripa e, assim, mudou a minha vida. Eu sou doutora Beatriz, eu sou extremamente grata por ela, extremamente grata. Mudou a minha história. Pela primeira vez na minha vida, em 24 anos, eu descobri que eu tinha síndrome de ovários policísticos. Quando ela fez o meu exame, eu lembro dessa época que saiu o meu exame de testosterona com testosterona extremamente alta. Assim, tava muito alta. Eu não vou lembrar os números pra vocês agora. Tava muito alta, assim, uma coisa absurda. Aí a médica falou, meu Deus do céu, a gente fez todos os exames possíveis e tava tudo muito, 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 muito alto. Eu não tava tomando Rakutan na época, de novo. Eu fui no dermatologista novamente pra buscar tomar Rakutan novamente, minha pele tava horrível. Eu fui pra endócrina antes pra ver o que podia ser. Se podia ser alguma coisa hormonal, porque eu já tinha pesquisado sobre. Falei, tá alguma coisa errada comigo. Isso não é possível. Todo mundo toma Rakutan uma vez e passa. Por que que eu tenho isso? Por que que, né? O que tá acontecendo?
Aí tá, foi nessa época que eu descobri que eu tinha síndrome de ovários policísticos. Ela me indicou uma ginecologista muito boa, que, enfim, conversou muito comigo a respeito disso. Foi quando eu descobri do anticoncepcional, porque eu não poderia tomar anticoncepcionais, que tinha aquela coisa sintética, porque eu iria passar mal. Ela me passou um que eu tomei daquela época, que ele é uma coisa mais natural, assim, enfim. E me explicou o que era o síndrome de ovários policísticos. A única coisa que vocês vão entender é que, assim, muitos médicos não te fazem buscar outra ajuda para síndrome de ovários policísticos sem ser anticoncepcional. E às vezes você não quer tomar. Eu vou contar pra vocês também, né, um pouquinho na frente porque eu parei de tomar e por que eu voltei. Mas você pode querer ter outros motivos e não querer tomar. Tem gente que não quer tomar. Tem gente que pode querer ter filhos. Que não era o meu caso, e até agora também não. Mas tem gente que pode querer ter. Então, os médicos precisam conversar mais sobre isso. Porque a síndrome de ovários policísticos, gente, é uma doença que ela não sai. Ela vai estar sempre com você. Não tem cura, tá? Infelizmente, não tem cura. Muitas meninas mandaram assim, eu fiz tal chá e curou meu ovário. Não, não tem cura, tá? Então, você vai conseguir diminuir os sintomas e talvez tratar, mas cura não tem. E quando a gente descobre isso, você talvez dá uma certa paz e um certo desespero. Mas eu preferi escolher a paz e ficar melhor com isso. Tudo bem, voltei a tomar um anticoncepcional porque pela primeira vez na vida eu não passava mal, ficava muito bem e tudo mais. Minha pele, meu cabelo começaram a melhorar e tudo mais, fazia os exames. Mas mesmo com anticoncepcional, e eu tomava outros medicamentos também, o meu testosterona não diminuía tanto, eu tive que tomar medicamentos extremamente fortes pra diminuir, e aí eu voltei a tomar Roacutan. Dessa vez, eu não parei de anticoncepcional depois, porque eu conseguia tomar ele e ficava muito bem. E aí as espinhas não voltaram, né? Então ficou tudo bem, ficou tudo certo. Fui numa nutricionista pela primeira vez na vida, porque assim, meninas, a síndrome de ovários policísticos é uma junção de coisas. Então você tem que comer bem, fazer muito exercício físico e se tratar. Basicamente, o tratamento dela é alimentação e exercício físico, se você não quer tomar anticoncepcional. Aí eu fazia tudo muito certinho, comecei a me exercitar, comer bem, minha vida melhorou completamente, não sentia mais cansada como eu me sentia. Nossa, foi assim, uma bênção. Ter começado a fazer exercício físico, por isso que eu bato tanto nessa tecla da importância de você fazer exercício físico, tendo você ovários policísticos ou não. E aí eu comecei tudo isso, enfim, minha vida mudou completamente, passou todo esse tempo, o que é que aconteceu? E aí eu vou passar vários e vários anos, porque foi pela primeira vez na minha vida que eu não tive acne novamente. Aí, vamos passar vários e vários anos, voltando para 2024, tive outro surto de acne do absoluto nada. E só para explicar para vocês que o anticoncepcional que eu tomo, esses que são mais fracos, eles não vão diminuir sua acne. Vão fazer você menstruar normalmente, talvez diminuir os sintomas ali da SOP, mas eu fazia tudo isso, exercício, dieta, porque eu sabia muito bem que o anticoncepcional em si não ia resolver minha acne. Esses mais fracos não resolvem. Eu descobri isso esse ano. Mas por isso que a minha acne voltou ali quando, no meados de 24, de 2023 para 2024, eu tive outra crise de acne. Vou mostrar pra vocês aqui essas fotos nessa época. Voltei na dermatologista, que já me conhecia, ela passou um medicamento, era um antibiótico por 3 meses, extremamente forte. A acne foi embora e tudo bem. Passou. Dessa vez eu não tomei Roacutan. Vocês podem estar se perguntando também, mas Júlia, a dose da beleza do Roacutan, que você fica tomando eternamente, é algo que eu moro aqui na Espanha, né? E antes daqui eu tava nos Estados Unidos, não existe nenhum desses países, então a médica daqui, inclusive, falou que é uma loucura do Brasil, não sabe de onde tiraram isso. Eu não sou médica, eu não sei, eu só estou repassando o que ela me falou. Talvez não tenha provas científicas suficientes pra usarem disso, não sei como funciona, mas eu sei que esse medicamento faz uma loucura com o seu corpo. Tem que ter cuidado, né? Tomar ele por muito tempo, não sei muito bem o que é que causa, tá, gente? Não sou médica. Estou contando minha experiência, como eu deixo bem claro. Aí tá, voltou essa crise de acne, o que aconteceu? No final de 2024, eu fui morar nos Estados Unidos, fui pros Estados Unidos, como vocês já sabem. Parei de tomar anticoncepcional. Por quê, Júlia? Estava tudo indo tão bem. Porque minhas amigas e irmãs, pra tomar anticoncepcional lá, precisa de receita. Eu não tinha plano de saúde, eu não queria ficar gastando com médico, é extremamente caro. Eu falei, não vou ficar indo em médico pedir receita de anticoncepcional. Vou parar. Depois, sei lá, 10 anos tomando, não seguindo novamente, todos os anos tomando que eu tomava, parava. Mas eu tomava, pra mim, eu tomava por 10 anos. Ininterruptos, não, mas era basicamente. Porque se eu ficava sem menstruar, eu já voltava a tomar pra melhorar. Por mais que eu vomitasse e passasse mal. Parei de tomar no final de 2024. Gente do céu. Foi uma época terrível, porque eu já estava imigrando, já estava meio mal psicologicamente, não estava fazendo exercício, não deu outra. Meu Deus do céu.
Eu tive queda, eu tive corte químico pra piorar a situação. Então, o meu cabelo já ia cair, porque eu havia parado de tomar anticoncepcional. Não estava fazendo exercício, não estava fazendo dieta. Tudo do meu corpo ia mudar. Porque a síndrome do ovários policísticos sem anticoncepcional e sem cuidado, os sintomas vão voltar com tudo que eu tinha antes. Voltaram tudo. Meu cabelo com corte químico piorou 50 vezes. Eu perdi metade do cabelo. Minhas espinhas voltaram todas. Eu comecei a criar muito, muito, muito pelo. Eu fiquei 6 meses sem menstruação. Foi uma coisa terrível. Aí eu vim pra Espanha. E até então não tinha voltado a tomar anticoncepcional. Eu queria ver até onde que eu ia. Aí eu comecei a novamente ir pra uma dermatologista, fui pro ginecologista, fui pro endócrino, pra todos os médicos possíveis, nutricionista, tudo, falando, tá, o que é que eu posso fazer? O que aconteceu, gente? Aí tem a questão de saúde. Eu batia muito na tecla que eu não queria voltar a tomar anticoncepcional porque eu tinha muita dor de cabeça tomando ele. Eu tenho um histórico de enxaqueca na família, eu sentia muita dor de cabeça, mas eu percebi que é porque eu não tava fazendo exercício físico. Então essas dores de cabeça começaram a aumentar bastante. Quando eu parei de tomar anticoncepcional, as dores de cabeça não pararam. Mas eu melhorei razoavelmente, porque eu tava fazendo exercício novamente, dieta, enfim, uma porção de coisas. Comecei a ir na dermatologista fazer uns tratamentos pra minha pele. E eu sei que você que tá aqui, eu falei no meu Instagram sobre isso, quando eu falei que ia começar a tomar água, todo mundo falou que eu era louca, maluca, porque a minha pele era muito bonita. Só que assim, gente, tem dias bons e tem dias ruins. Eu estou aqui numa câmera, com maquiagem e tudo mais. A acne sempre foi um problema na minha vida que mexe muito com a minha autoestima. E se você teve problema com isso, você vai me entender. Qualquer problema com a acne, se surgir uma espinhazinha em você, você vai começar a sentir muito mal. Vou deixar a foto aqui na tela de dias e dias que eu tenho. Você vai começar a sentir muito mal, sua autoestima acaba, você fica péssimo. Seja lá com que for que você tenha problema, comigo é o da acne. Apesar de tudo isso, da acne voltando muito forte, cabelo caindo, tudo isso, eu queria ver até onde meu corpo ia ser anticoncepcional. Mas, o que aconteceu? Eu estava muitos meses sem menstruar, e isso não é saudável, nem um pouco. Eu não estava conseguindo controlar a SOP fazendo tudo, dieta, academia, tudo possível do natural. Eu não estava conseguindo controlar. E antes de ir pro Brasil agora, eu fiquei mais de 30 dias sangrando, tipo, menstruando. Eu fiquei com anemia, tá? Pesadíssima, porque eu não parava de sangrar. E aí eu fui no ginecologista. Na hora que eu fui lá, o ginecologista falou: você vai sair daqui agora e vai começar a tomar anticoncepcional. Antes de começar, ele me passou um remédio pra que eu parasse de sangrar. Eu tomei um remédio, o Transamin. Antes disso, a médica me passou pra ver se eu parava de menstruar. Nem o Transamin adiantou pra mim. Então, assim, pensem. O que aconteceu? Voltei, o ginecologista falou, você vai voltar a tomar agora. Ele fez vários exames, eu fiz ultrassom e tudo mais pra ver se tinha algum problema, né? Se tinha, sei lá, ele achava que tinha sido ou alguma lesão, ou tinha causado algum cisto. Mas não, tava tudo bem, graças a Deus. E aí, foi no outro dia eu voltei a tomar. Isso eu tava fazendo tratamento com a minha dermatologista, querida, muito amada aqui em Madrid. Ela me falando várias coisas. Eu queria fazer várias porcarias no rosto. Ela falou, você não vai fazer nada. Nada, a gente vai cuidar dessa pele, para de loucura. E aí eu comecei a fazer tratamento pra manchas, cicatriz e tudo mais. O que acontece? Começava a voltar a acne. Eu fazia o tratamento, chegava em casa, no outro dia tinha 5 espinhas novas. Aí a minha dermatologista falou, Júlia, você tá gastando dinheiro à toa. Não tem como ficar dessa forma. E aí nós pensamos, tá, você tomou anticoncepcional agora, você quer tomar Rakutan? Porque assim a gente vai fazer o tratamento mais longo que tiver com ele, pra ver se resolve de vez, porque é um teste. E eu falei, tudo bem, vamos testar. Por que eu tô tomando Rakutan agora pela 4ª vez? Aí chegamos lá. Porque assim, eu já não tenho mais os hormônios altíssimos de testosterona que eu tinha antes. Se passaram muitos anos tomando anticoncepcional e eu tô mais velha, com quase 30 anos, então eu não tenho mais testosterona como eu tinha anteriormente aos 21 anos de idade. Hoje ela ainda é alta, mesmo tomando anticoncepcional, mas ela tá bem mais estável, ela não fica mais subindo igual era antes. Então assim, tá estável, tá ok. A gente vê toda uma questão de pelos e tudo mais, como é que tá os sintomas também. Então, assim, tipo, eles estão estáveis, tá, vamos tentar mais uma vez. Eu falei, vamos tentar. Fiz todos os exames possíveis e tudo mais. E é aquela coisa, né? Muita gente, quando eu contei no Instagram, me relatou que tá tomando Rakutan com 47 anos, 50 anos e tudo mais. Então, é sempre uma tentativa. Você vai tentar e vai tentar de novo e vai tentar de novo, porque pra mim é isso. Nunca desisto assim da tentativa, eu quero tentar de novo quantas vezes eu preciso. Tudo isso tá acompanhada por muitos médicos, e isso fique bem claro, eu sou acompanhada por muitos médicos. Nenhuma decisão minha sai sozinha, eu jamais vou tomar nenhum medicamento sozinha. Tudo se faz com muito exame, muitas decisões, as minhas decisões e as decisões das pessoas que me acompanham, porque nunca é uma decisão só deles ou só minha. Eles me perguntam, Júlia, você quer tomar isso? Tá tudo bem por você?
Júlia, você quer voltar a tomar outra coisa? Tá tudo bem por você? Você vai se sentir bem com isso? Então vocês têm que entender disso, porque lá atrás, quando me passavam diversos medicamentos, ninguém me falava sobre o risco, ninguém me falava sobre o que poderia me causar, era só, Júlia, você vai tomar isso aqui agora. Nunca perguntaram se eu queria ou não tomar aquilo. Então, para contar toda essa minha história aqui para vocês de como eu cheguei até aqui agora, para que vocês, meninas, sejam novinhas ou mais velhas que não tenham ainda um diagnóstico, procurem um médico bom, porque uma hora vocês vão encontrar. Se você tem esse caso de ter acne o tempo todo e faz de tudo e a acne não sai, é alguma coisa hormonal muito provavelmente. Sendo você uma pessoa com todos os sintomas ou você tendo só um sintoma, você vai ter alguma coisa. Porque a acne, gente, é uma doença crônica. E os médicos tratam isso como se fosse uma nojeira, um tabu que não é falado. Mas é uma coisa crônica e principalmente essa hormonal que vai estar ali com você pra sempre. Eu tenho muitos amigos homens que não tinham problema hormonal, tomaram Rakutan e nunca mais tiveram espinhas. E já eu tenho muitas amigas mulheres, inclusive pessoas muito famosas aqui da mídia. Já falei pra vocês da Flávia Pavanelli, que é uma pessoa que conta muito da história dela com Rakutan aqui na internet, que ela tem problema hormonal. E as pessoas não falam sobre isso. E nós precisamos falar mais sobre isso para vocês entenderem que pode ter alguma coisa com você, que pode não ser curada, mas pode ser tratada para você viver bem. Porque não é só estética, vai mexer dentro do seu corpo. Muita gente que não sabe, mas síndrome de ovários policísticos causa uma questão de coisas gigantes, inclusive depressão, bipolaridade, muitas coisas. Então, vocês têm que tomar cuidado com o corpo de vocês e procurar ajuda. E de médicos bons. Como eu conto, já passei por médicos horríveis e também pessoas que foram uns anjos na minha vida. Sempre, quando você não estiver se sentindo confortável para fazer alguma coisa, não faça. Mas, quando é questão de saúde, como foi o meu caso, que eu precisei fazer, eu aceitei. Tudo bem, eu vou fazer. É pela minha saúde. E vai melhorar. Todos os medicamentos têm uma porção de efeitos colaterais que podem acabar com a sua autoestima, piorar tudo que você tá sentindo, mas aí vem de você conversar com o seu médico se você vai aceitar ou não, o que é que vai ser. Muita gente, amigos próximos também já tiveram que tomar Rakutan e nunca quiseram tomar, porque a lista de efeitos colaterais é gigante e tá tudo bem se você não quiser. Tem outras escolhas. Ele é a coisa que as pessoas sempre vão, os médicos, enfim, porque é a que tem maior chance de dar certo. Principalmente se você não tiver problema hormonal. Mas se você tiver ainda assim com ele, é uma boa chance, principalmente numa fase da vida, que é a minha que eu tô agora, que não nasce mais tanta espinha como antes. Então, né, eu falei pra vocês, tem dias ruins, tem dias muito bons. Hoje, por exemplo, a minha pele tá assim, eu tô de maquiagem, mas tudo bem. Mas tem dias que são horríveis. E aí você não quer viver esses dias horríveis. Eu sei que a gente tem muitos dias ruins, mas se você já tem um problema com isso, vai doer mais. Então, assim, o que eu posso dizer com tudo isso? Contei um pouco da minha história pra vocês. É uma coisa que precisa ser mais falada, precisa ser mais divulgada. Pesquisem sobre isso, procurem um médico que tem especialização nisso, que eles vão te ajudar e você vai conseguir identificar alguma coisa, ou tireoide, ou SOP, ou seja lá o que for, para você descobrir o que você tem. Porque quando a gente tem um diagnóstico, sabe o que é que tem que fazer, dieta, exercício, o que for, vai facilitar a sua vida. E aí você vai conseguir entender melhor o seu corpo e viver melhor. Então é isso, deixa aqui a ajuda de vocês, me sigam lá no Instagram que eu falo muito sobre isso. Um beijo.